Tem até uma informação interessante, né, e que chama a atenção de relação com brasileiros com Israel nesse momento de elevação da tensão, porque a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, ela organizou uma viagem com brasileiros para Israel para acompanharem a situação que estava lá. E aí, quando eles chegam a Israel, agora no hotel, há essa situação e esse comunicado de que o Irã lançou esses drones contra Israel. E aí a CONIB, ela fez uma manifestação dizendo o seguinte, que as pessoas, que a situação está sob controle, que a missão deve continuar e que eles reforçam o espírito da missão, que é dar apoio ao Estado de Israel nesta luta contra o mundo terrorista, mundo este também patrocinado pelo Estado do Irã. A programação vai até o dia 17 de abril. Mas eu quero justamente aproveitar essa questão para conversar com o professor de Relações Internacionais que chega agora à nossa programação, que é o Gunter Hudzit, porque, professor, com o fechamento dos espaços aéreos, né? O professor já pode conectar conosco aí, com o fechamento dos espaços aéreos, e que inclusive tem agora, né, parte de brasileiros em Israel, os outros países também fechando seus espaços aéreos. De que maneira que isso pode complicar o deslocamento e principalmente a segurança dessas pessoas que, mais uma vez, chegam ao Estado de Israel no momento em que o conflito piora? Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Boa noite a todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Nesse momento é um estado de alerta em Israel, isso infelizmente lá é comum, há indicadores, há todos os procedimentos necessários, e então o deslocamento deles vai ficar bastante prejudicado, não vão conseguir, com certeza, amanhã fazer ainda a programação, mas eu acredito que não deve passar disso. Eu não acredito que haja uma escalada e, portanto, possivelmente já na segunda-feira vão poder voltar à sua programação. Professor Hudzit, nós nos falamos há tantos anos, né? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Eu vou aproveitar os seus conhecimentos, não só de defesa, também como da geopolítica, para eu complicar um pouco mais essa equação, trazendo uma outra variável. A gente falou de Estados Unidos, Reino Unido, a gente falou de Rússia. Eu quero trazer um outro elemento menos óbvio, mas pelo menos na minha pergunta aqui, na minha avaliação, tão importante quanto a China. Não que a China esteja engajada diretamente, não estou comparando a relação que o Irã tem com a Rússia, mas a China, saindo do eixo do Ocidente, olhando para o leste, para o Oriente, é hoje a grande detentora do dinheiro, né? A China, o senhor entende ela envolvida secundariamente, claro, mais com um coadjuvante, menos com um protagonista, mas ela se torna um ponto importante aqui nessa nossa visão ampliada? Você tem toda a razão, não é ator secundário, não. Em relação ao Irã, a China é um ator central. Hoje a China é o maior cliente do petróleo iraniano, portanto ela tem um poder de influência muito grande junto ao governo de Teherã. E para o governo chinês não interessa nada uma escalada do preço do barril do petróleo. O presidente Xi Jinping está tentando fazer malabarismo para a economia voltar a crescer. O FMI não acredita nos números de 5% que foram anunciados. A situação, né, da população chinesa com desemprego crescente, principalmente entre a população jovem, é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o governo chinês não divulga os dados de desemprego desde outubro do ano passado. Se não faz isso é porque a coisa está ruim, tá péssimo. Então, nesse momento, uma escalada do barril do petróleo afetaria profundamente a economia chinesa. Por isso mesmo, eu acredito numa coordenação muito grande entre Washington e Pequim para manter essa crise nesse nível. Eu acredito que é uma retaliação à morte, né, do general iraniano, mas que não vai passar disso. Para mim, lembra demais o que o governo iraniano fez em janeiro de 2020, depois que os americanos mataram o general Soleimani em Bagdá, que na época era o comandante da Guarda Revolucionária. O governo iraniano lançou 20 mísseis contra uma base americana no Iraque, só que avisou o governo iraquiano antes para tirar os iraquianos. Por que ele fez isso?
porque ele sabia que iriam avisar os americanos. Tanto que os americanos todos já estavam nos abrigos antiaéreos, nenhum soldado foi morto. E qual foi a resposta do presidente Trump? Já que não matou nenhum soldado americano, não precisamos retaliar. E o governo iraniano, naquela época, assim como hoje, precisava dar uma resposta para o público iraniano. Então, lançar essa quantidade de mísseis chama atenção, sem dúvida alguma. Drones, esse é o ponto. Se eles quisessem efetivamente atacar Israel, eles lançariam mísseis. Como eles lançaram contra essa base americana no Iraque. Por lançarem esses drones, dá tempo das defesas antiaéreas abaterem o maior número possível deles. Claro, a gente tinha falado isso anteriormente, desculpa. Não, pode seguir, Favale, depois eu trago uma atualização sobre a Síria aqui. O professor Gunther, ele é um estudioso dos cenários de guerra há muitos anos, conhece a história dos conflitos. Agora, professor Ruditz, isso aqui é um elemento do século XXI, né? A gente talvez tenha aí umas outras tentativas em outras guerras mais recentes, mas na nossa história mais contemporânea, na virada do século, na virada do milênio, o drone teve muito mais um aspecto de um elemento de ataque, muito menos um aspecto só de um elemento de monitoramento e espionagem. As informações estão ganhando um pouco mais de solidez agora. As informações aqui chegam que esse ataque de drones praticamente um enxame indo em direção a Israel, na casa da centena, né? E provavelmente entre essa frota disparada está esse drone iraniano, o Shahed 136, o 136. E a imprensa árabe, Favale, está falando também em lançamento de mísseis de cruzeiro. Em direção a Israel. Aí a situação já... Daqui a pouco a gente põe o míssil no meio. O Gunther para falar. Mas esse drone aqui, difícil detecção, porque ele é pequeno para padrões aí de um ataque aéreo, desce até 100 metros de altura antes do alvo, ou seja, ele voa abaixo da linha dos radares. É uma tecnologia nova, 2021, tem uma autonomia de voo 2.500 quilômetros, mas voa devagar, a menos de 200 km por hora, mas tem uma carga de explosivo de 36 quilos, o que é considerável. Ele é pequeno, de novo, para padrões da aviação de guerra, né? 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Aí eu volto a palavra ao senhor, professor Gunther Ruditz. Quem tem essa tecnologia tem um elemento aí de diferenciação? Claro, Favale, eu diria que esses drones em específico... início do século XXI. Hoje você tem alguns outros um pouco mais avançados, principalmente aqueles que são unipessoais, ou seja, que a pessoa tem a imagem da onde ele está indo, e tem aparecido bastante na internet, né? Principalmente os pilotos, né, da Ucrânia atacando e acabando com tanques russos, né, com esses drones muito menores até do que esses. E esses são praticamente impossíveis de serem abatidos. Já esses daí, por serem um pouquinho maiores do que esses quadricópteros, a estratégia é essa que você falou, estratégia de enxame, por serem mais baratos que os mísseis de cruzeiro, mas eles têm uma desvantagem. Eles não conseguem alterar tanto a sua trajetória como os mísseis de cruzeiros mais avançados detectam quando estão entrando em espaços aéreos com cobertura de radar e vão tentando evitar esses sinais de radares. Esses não, esses são drones, entre aspas, burros, né, porque eles vão naquela rota pré-determinada e não alteram, não mudam. Então, a grande vantagem deles é pequeno, barato, em grande quantidade, para sobrecarregar as defesas antiaéreas. Só chama a atenção que o governo americano, o presidente Biden, alertou Israel, né, oficialmente na sexta-feira. Então, teve tempo para se preparar, assim como eu já soube aí que os caças israelenses já estão no espaço aéreo jordaniano. O governo da Jordânia abriu esse espaço aéreo para isso, para quê? Uma defesa em camada, né, para irem abatendo conforme eles estão chegando no espaço aéreo israelense. Assim como eu também acredito que o governo jordaniano tem suas defesas antiaéreas preparadas para abatê-los.
Afinal de contas, estão desrespeitando o espaço aéreo jordaniano. Então, Jordânia, como um aliado americano e também israelense, vai cooperar nesse processo. Mesmo assim, a gente vai ter que esperar para ver se vão conseguir abater todos esses 100 ou vão alguns entrar em Israel e principalmente os estragos que eles podem causar. Professor, o senhor fez essa comparação dos drones com os mísseis de cruzeiro e há informação, né, das agências e também da imprensa árabe dizendo que foram lançados mísseis de cruzeiros no sentido de Israel. O senhor entende que isso possa trazer um pouco mais de preocupação, então, a partir da comparação que o senhor fez entre esses dois equipamentos, esses aparatos? Sem dúvida alguma, o Irã, já mostrou que seus mísseis de cruzeiro têm uma capacidade muito grande. O ataque americano que matou o general Soleimani em janeiro de 2020 foi o resultado de uma escalada que o Irã fez ao longo de 2019 contra os interesses e aliados americanos na região do Golfo. E o mais importante deles foi, se eu não me engano, setembro, outubro de 2019, quando houve um ataque a duas grandes refinarias da Saudi Aramco na Arábia Saudita, que interrompeu a produção dessas duas plantas durante alguns meses. E a versão oficial que ficou é que foram drones lançados pelos Houthis, vindos do sul, só que a jornada que esses mísseis de cruzeiro, não eram drones, fizeram, veio do leste, ou seja, foi um ataque iraniano. E há imagens, né, de 3 grandes depósitos de gás que foram acertados no mesmo ângulo de ataque, o que mostra a tecnologia muito avançada que desses mísseis e que, portanto, apesar do Irã nunca ter reivindicado esse ataque, é sabido que foi feito pelo Irã. Então, sim, preocupa, mas preocupa menos do que mísseis balísticos terra a terra. Claro. Então, isso é o que, tendo em vista que até agora eles parecem que não lançaram e não acredito que vão lançar, é um ataque feito para ser interceptado. A partir dessa situação, né, a Síria, ela coloca em alerta máximo os sistemas de defesa terrestre, que segundo elas são de fabricação russa, ao redor ali da capital Damasco, e elas dizem também que vão antecipar as suas bases para um possível ataque israelense contra a Síria. Há um outro elemento aí, um outro personagem, o Hezbollah, que aparece agora assumindo a responsabilidade por dezenas de foguetes que foram lançados ali sobre as colinas de Golã. Ou seja, vamos voltar para o mapa, daqui a pouco eu falo do Iron Dome aqui de novo. Então, para todo mundo aqui, ser posicionado, Síria, o Líbano. Se preparando, E as colinas de Golã estão nessa tríplice fronteira aqui, que é uma área reivindicada por outros países, né? Você tem que está próximo aqui, então, da onde atua o Hezbollah, né, Favale? Exatamente. Então, a gente tem mais um elemento agora de o que aparentemente um ataque coordenado partindo primeiro do Irã, com o apoio do Hezbollah no sul do Líbano, no norte de Israel, e os Houthis, que estão bem distantes aqui, no final da Península Arábica, mas que também poderiam ter um ponto de atuação. O professor Gunther, não sei se ele está na outra linha aí, na outra ponta da linha com a gente ainda, queria voltar a falar do Domo de Ferro, né? Que sempre se mostrou muito eficiente, porque os ataques domésticos do Hamas para Israel e da fronteira norte do Hezbollah, na sua esmagadora maioria das vezes, foram repelidos pelo Domo de Ferro, mas que no ataque de 7 de outubro de 2023, nós vimos esse ataque de saturação, esse enxame, quando o volume é muito grande, existe uma margem de erro e que o domo não pega, né? Professor, aí eu também faço de novo as minhas apostas, tendo a pensar que Israel melhorou essa margem de erro, atualizou o sistema, ampliou aí a capacidade de resposta. Não sei se dá para fazer isso em 6 meses, que é o período da guerra que a gente está acompanhando, mas a gente está percebendo que o Domo de Ferro vai voltar a ser fundamental nesse final de semana, não é? Bom, Favara, eu só queria dar um passinho atrás antes. Um míssil balístico
do Irã para Israel levaria cerca de 12 minutos. 12 minutos. Portanto, se eles já tivessem lançado, já teriam chegado a Israel. 12 minutos. A gente não pode, só lembrando de novo, em 1991, na Guerra do Golfo, Saddam Hussein, para tentar fazer com que Israel atacasse o Iraque e aí rompesse a aliança árabe contra ele, lançou vários mísseis contra Israel e que praticamente todos foram abatidos naquela época pelas baterias Patriots americanas. De lá para cá, Israel e Estados Unidos vêm desenvolvendo juntos um outro sistema de antimíssil, se eu não me engano, o nome é Arrow, e que então é uma outra categoria. Esse é voltado para os mísseis balísticos mesmo. O domo de ferro, como você falou, realmente é muito importante, mostrou já várias vezes a sua capacidade, mas há alguns limites. Primeiro, a quantidade. Muitos dos mísseis lançados, e até foguetes, né? Bom, diferenciar foguete é quando não tem um sistema guia muito desenvolvido. Lançou, mais ou menos vai cair por ali. Míssil não. Míssil tem um sistema guia já mais desenvolvido e que leva para um alvo específico com um erro um pouquinho, né, depende da tecnologia, maior ou menor, mas tem uma direção certa. Então, o domo de ferro tem um limite de quantos ele consegue abater. E o custo. O custo é muito alto contra um custo muito baixo de foguetes, que custam, né, algumas centenas de dólares, enquanto que domo de ferro, cada disparo aí custa aí alguns milhares de dólares. Então há esse problema. Então, e aí volta para o caso do Hezbollah. Esse é um outro indicador para mim, que não é a intenção iraniana escalar, porque se o Hezbollah quisesse efetivamente sobrecarregar as defesas antiaéreas iranianas, ajudando esse ataque iraniano, calcula-se que Hezbollah teria em torno de 1.500 mísseis apontados para Israel, todos com tecnologia iraniana, muito mais avançados do que o Hamas tinha. Então, se eles lançaram algumas dezenas, é mais ou menos, olha, nós atacamos, né? Mas não fizeram estragos e, principalmente, não sobrecarregaram a defesa antiaérea israelense. Bom, então, nós temos... esse quadro bastante complexo.